Estamos começando o nosso episódio Gestão e Governança, a base invisível da longevidade empresarial. Hoje nós estamos com duas pessoas aqui, moçada, que dá licença, hein? E outros, né? Nós estamos com um formato diferente, estamos hoje com dois convidados. Esse na mesa de negociação está crescendo, que tá uma coisa assim. Eu estou hoje com o doutor, não é brincadeira, Thales e Frederico. Thales, por favor, se apresenta, porque seu currículo é enorme. Não dá. Menos, pessoal. Olá, Eduardo. Olá, Frederico. Prazer estar aqui com vocês aqui, conversando, tendo a oportunidade de debater um assunto muito importante para a governança e para a longevidade das organizações todas na sociedade. E para mim, Eduardo, é um prazer enorme estar aqui na tua presença e estar aqui acompanhado do meu grande amigo Fred aqui comigo, que eu carinhosamente chamo de Fred. Bacana, Eduardo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Agradecer ao Thales também pela oportunidade. Meu nome é Frederico Azevedo. Eu estou superintendente da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, em Mato Grosso. O Thales faz parte lá com a gente pela Unicred. E é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é a governança e gestão. O cooperativismo tem insistido há muitos anos na importância, da boa da governança e da boa da gestão, muito antes dessa sopa de letrinhas de ESG ter ficado tão em moda. Mas a verdade é que, independente do tamanho da empresa, da organização, gestão é o que vai gerar o sucesso do negócio, é ter uma boa governança, uma boa gestão. Perfeito. E só para a gente dar uma pincelada, né? Eu conheço, trabalhei diretamente ligado ao cooperativismo durante 6 anos. E eu sei da importância de vocês. Sei mesmo. Thales sabe que a gente conhece um pouco da... Então, assim, vocês que eu falo cooperativismo, né? Independente de qual seja, mas o cooperativismo de crédito brasileiro é uma coisa assim assustadora. Mas vamos lá, o que interessa. Bora? Bora. Porque eu trouxe até, gente, não é por nada não, primeira vez que eu tô trazendo um papel, eu falei, não é muita coisa que eu quero perguntar para esse povo e eu não posso deixar passar de jeito nenhum. Qual que é a diferença entre gestão e governança e por que a implementação desses dois pilares é indispensável para a longevidade das empresas? Bom, nesse contexto, Eduardo, é muito bom frisar e a gente trazer que eu e o Fred somos oriundos do cooperativismo. Sim. Eu atualmente sou diretor administrativo financeiro da Unicred Mato Grosso, qual tenho um orgulho muito forte de participar. E o Fred trabalha no sistema da Organização das Cooperativas do Brasil, aqui no estado do Mato Grosso, no OCB, no sistema Sescop, onde é que auxilia todo esse processo das cooperativas, do desenvolvimento das cooperativas no estado. E quando você trouxe a pauta para a gente poder conversar, me chamou muito a atenção o assunto, porque faz intimamente ligado da gente. Porque o cooperativismo, ele é uma sociedade de pessoas. No caso da Unicred, há 34 anos atrás, profissionais médicos se juntaram para formar uma cooperativa de crédito, um banco deles naquele momento. E quando a gente traz uma cooperativa de pessoas, se traz a necessidade de alguém liderar esse processo e de alguém tocar esse negócio, que queira ou não queira, uma cooperativa é um negócio. Sim. Para o nosso cooperado. Tem que dar lucro, né? Tem que dar resultado. Tem que ser sustentável. E daí que gestão para isso é de extrema importância para que aquele negócio se torne viável e não se torne um problema para o cooperado. E quando a gente fala de gestão, aqui trazendo a minha opinião, é que gestão é aquilo como a gente toca o dia a dia. Qual o meu processo, qual o meu papel para a consecução do objetivo social daquela organização, daquela empresa. E governança numa empresa onde é que tem muitos donos, onde é que tem muitos atores nesse processo, é aquilo até onde eu vou na minha tônica de gestão, até onde começa a minha atuação e até onde é que ela termina nesse processo e aonde eu respeito a atuação do seu papel nesse processo. Então, como a gente vai tocar essa empresa, como a gente vai fazer a gestão desse negócio em conjunto, cada um dentro do seu papel e cada um dentro das suas atribuições para o negócio acontecer da melhor maneira possível. Perfeito. E você, Frederico, o que você me esclarece mais ainda, né? Em relação assim, porque a gente sabe, até
eu estava pensando, né? Porque quando a gente convida vocês, né? Quando a gente pensa numa pauta, é lógico, tem muitas coisas que é do nosso dia a dia, né? Mas quando o convidado tem um patamar assim mais alto, a gente tem que estudar. E hoje eu parei um pouco, falei assim, deixa eu pensar, pensando naquele negócio todo e tal. E coloquei assim, falei, gente, a empresa boa, né? Sem gestão, ela quebra, certo? Você pode ter o melhor comercial do mundo, Pode ter. E que pode ser a melhor normalmente ideia do mundo, o modelo de negócio pode ser excepcional, excelente, inovador, mas se não tiver gestão, ela vai ter quebra, problema. não é isso? A empresa que tem uma boa gestão, mas não tem alma, ela sobrevive. Mas aquela empresa que tem alma e uma gestão bem feita, ela faz história, né? É isso aí. Ela faz história, Thales. Com E, certeza. e assim eu falei, pô, mas é uma realidade e nós estamos aqui justamente para debater esse tema, né? Porque a nossa audiência é de empreendedores, é de empresários, é de pessoas que querem mudar a realidade. Vamos falar assim, mudar a realidade deles, mudar a realidade do país. E aí eu posso perguntar para você o seguinte: o que implementa primeiro dentro de uma empresa? A gestão ou a governança? Ou é igual, juntinho, cabeça com cabeça ali que. Eu acho assim, sabe, Eduardo, até complementando um pouquinho do que o Thales falou, ele foi muito feliz assim, no nosso modelo de negócio, você tem inúmeros associados, sócios, né? Sim, sim. Então, é diferente, às vezes, do nosso ouvinte aqui, que tem um microempreendedor, ou que às vezes é um empreendedor médio, que tem lá o sócio dele, né? Independente de qualquer tamanho de empresa, seja ela muito pequena, e normalmente a gente conversava isso um pouquinho antes de começar aqui, né? Normalmente o cara monta em cima do comercial, né? O cara teve uma ideia, poxa, eu consigo vender, eu sou vendedor, e o cara tá na correria, e o cara tem aquele feeling para isso. Só que em algum momento ele precisa sair disso e entrar para gestão, porque você está falando de gestão tributária, você está falando de Uhum. gestão comercial, você está falando de gestão de pessoas, você está falando de gestão de carteira de cliente, gestão de carteira de crédito, De fluxo de de caixa. fluxo de caixa. E você começa a entrar num monte de expertise que às vezes não era a expertise inicial daquele empreendedor. Eu acho que o grande chave dele é entender o momento do crescimento dele e como que ele se organiza dentro desse crescimento dele, porque a gente acabou de brincar aqui, né? Se a última linha de Excel não der positivo, tem alguma coisa errada, né? Primeiro tem que dar a linha positiva de Excel. Mas eu acho que todo esse processo da gestão, ele está muito atrelado a exatamente assim, se o empreendedor está muito no comercial, em algum momento ele entra mais para a parte de gestão, ele precisa, se ele não tiver 100% capacitado daquilo, entender que ele precisa trazer gente capacitada para ajudar ele, ou ele se capacitar para isso, entender esse perfil dele. Quando a gente fala mais para um perfil de governança, eu acho que a gente já mergulha um pouco mais, e talvez aí até no tamanho de empresa um pouco maior e tudo mais, porque você começa a ter processo muito claro de transparência. Você precisa ter um processo muito claro de divisão de tarefas e funções. Porque isso precisa estar muito bem estabelecido, até onde vai o papel, por exemplo, do meu comercial, até onde vai o papel do meu cobrança, onde vai o papel de cada pessoa dentro da organização. E a gente percebe muito isso, sabe, Eduardo? Parece retórico, mas processo. Cara, empresa precisa ter processo, cara. Você precisa ter Bem tudo desenhado, desenhado, né? Porque pode parecer bobo, mas a minha empresa é pequena, mas assim, o fluxo de processo facilita enormemente a operação da sua equipe, né? Ele sabe o que ele está fazendo, envolvê-los nessa discussão. Por que esse processo está assim? A gente pode melhorar? Como que você acha que tem que ser? Eu acho que isso ajuda muito o empresário sair desse operacional, digamos assim, do que está no comercial, digamos, um pequeno empresário para depois partir para a parte da Sim. gestão, porque ele sabe que aquele colaborador dele vai entregar o esperado e com metas muito claras e também que o empresário consiga chegar para esse colaborador e mostrar para ele a importância do que aquilo mostra na vida dele. As pessoas têm trabalhado muito com propósito hoje, né? Isso está muito em voga, mas isso mais do que pode parecer só uma conversa, né? Não, porque propósito, a empresa tem que gerar resultado. Mas hoje o que a gente vê de gente hoje
saindo de empresa e montando seus negócios, saindo de uma empresa porque o propósito dele, daquela empresa, não coaduna com o que ele prevê para a vida dele, né? E essa nova geração, né, tem se preocupado muito com isso. É uma geração que se preocupa muito pouco com a aposentadoria, né? Uhum. Eles estão fazendo a aposentadoria no meio da geração deles. Mas, de novo, como é que você faz esse colaborador ou essa pessoa que estiver com você lá se engajar no propósito que você está fazendo? Criar o pertencimento, né? A palavra, assim, não, eu pertenço a esse ecossistema. E isso está cada vez mais forte dentro das organizações, né? Não porque a gente saiu de um capitalismo puro, né? Isso ainda continua muito forte, mas o porquê as empresas estão ali, o resultado que ela gera para a sociedade, o que se gera de resultado também para aquele colaborador, porque ele também tem os aspectos dele de crescimento e também muito do papel do gestor, de olhar esse colaborador e falar para ele assim, como é que eu faço você também se desenvolver? Qual é o seu propósito como profissional aqui? Né? Você está feliz na sua posição, tudo bem, mas o que você almeja daqui a 2, 3 anos? Como que eu, líder, né, dentro da minha empresa, vou fazer ele também cumprir também a meta dele, né, pessoal, de ter esse crescimento? Então, eu acho que a governança acaba saindo um pouco só do resultado da empresa, mas acaba albergando tudo isso, porque isso vai gerar diferença no resultado da organização no final da ponta. No meu entender, gosto muito do poder das frases. E empresa que não tem gestão, ela quebra. E empresa que não faz governança, ela morre. Por quê? Perfeito. Porque sem gestão, a gente não consegue ajustar o dia a dia, a gente não consegue fazer a rotação das esferas, a rotação das situações que a empresa precisa para tocar no dia a dia, não consegue organizar pessoas, não consegue organizar fluxo de caixa, não consegue organizar a operação versus a venda, a produção versus o meu comercial. Sem gestão a gente não consegue fazer isso. E uma empresa que consegue fazer isso muito bem, ela pode durar muito tempo. Só que o que acontece? Empresa não existe. CNPJ não tem coração. CNPJ tem um CPF por trás. É uma ficção jurídica. E a partir daqui aquele CPF deixa de existir ou deixa de estar presente na vida da organização, ela vai morrer. A vida da gente é assim. A gente nasce, a gente tem uma vida longa no meio do caminho, e um dia todos nós iremos partir para um outro plano. Sim. E o que acontece? Uma empresa é a mesma coisa, principalmente quando ela tem um CNPJ, um CPF muito característico por trás dela. Então, fazer a governança é de extrema importância para que uma empresa tenha perenidade, tenha longevidade e que ela pode ser a melhor empresa, a melhor gerida do mundo. Mas um dia aquele CPF por trás vai deixar de existir e aquela organização vai morrer junto. Então, empresas sem gestão é curto prazo, ela quebra, e empresas sem governança, ela morre ao longo do tempo. Que perfeito. E falando nisso daí, uma cultura, não vou falar inútil não, mas antes de 64 não existia o CGC, né? Você foi longe disso? agora, não, né? Lógico, aí. Nós não estávamos aqui. Você foi longe agora. Nem eu tava, cara. Nem eu tava. E a organização, você falou da PJ aí, né, da pessoa jurídica, que é uma ficção, e é mesmo, era organizado pelos estados, municípios, era imagina, cara, que loucura, que ambiente de negócio. E ainda hoje a gente, né, entre aspas, a gente sabe que o nosso ambiente de negócio não é bom, isso a gente sabe, né, mas eu acho que já teve muito pior. Muito pior. E o CNPJ é de 88, tá? E, lógico, né? Um outro dado aqui, não sei, a audiência acredito que ela não saiba, que empresas brasileiras com mais de 50 anos, tá? Beirando aí os 100, é 0,01%. Esse dado eu não tinha também. Você ter uma longevidade de empresa, ela é muito difícil. Exatamente isso que o Thales falou. Muitas empresas têm muito a cara do dono, né? Sim. E normalmente é assim, né? A gente vê hoje grandes varejistas nacionais aqui que estão muito vinculadas ainda ao nome do dono, né? Quem é o dono, quem é a pessoa, o frontman do negócio ou a frontwoman que seja. Mas o que acontece? Todas as empresas que têm uma longevidade muito estruturada, né, no Brasil, a gente pode citar aqui alguns casos de empresas, por exemplo, a Alpargatas está aí há mais de 60 anos de operação no Brasil, é uma empresa muito estruturada, uma SA muito estruturada.
cara que é preparado. Vamos lá, o Alpargatas foi quando? Vai que eu acertei sem combinar. Ipioca Pioca. é uma das mais velhas do Brasil. 1846, meu amigo. Você imagina. E lá do Ceará, assim. Olha só. E agora você imagina o desafio para a Ipioca, porque ela produz majoritariamente um produto que era cachaça, né? Que era um produto de baixo valor agregado. Inicialmente, quando começaram, era um produto de baixo valor agregado. E hoje a gente viaja para a Europa, no free shop existe Ipioca para vender, como uma cachaça brasileira, como nós compramos aqui o uísque americano ou irlandês, ou compramos a vodka russa, né? Em algum momento do negócio, eles tiveram que se reinventar e colocar um brand naquilo. Pôr uma mais-valia. Como a Alpargatas, como a Havaianas, né? Como inúmeras empresas que conseguiram aí. A VEG, Gerdau. VEG, Gerdau, né? A Gerdau está aqui também. É uma das mais velhas, de 1901. Mas você imagina que provavelmente todas elas começaram com um foco inicial. Gerdau sempre foi aço, né? E em algum momento ela precisou se estruturar pelo tamanho dela, pelo negócio. E você imagina hoje, né? Estamos falando de governança e gestão aqui. Você imagina hoje o que esse pessoal está passando com essa sobretaxa americana. O desafio que eles estão vivendo no setor do aço brasileiro com a sobretaxa americana, salvo engano, subiu 25%, né, de tarifação. E num mercado tão importante quanto o mercado americano para esse setor. E aí é o grande problema, a grande situação, né, do empresário, de qualquer gestor, né? Como lidar com essa gestão de riscos, de temas, alguns temas são previsíveis, né, no dia a dia, eventualmente uma inadimplência, alguma coisa, mas e os temas imprevisíveis? Uma tarifação, uma catástrofe do enchente que o Rio Grande do Sul sofreu há pouco mais de 2 anos, e como que o empresário se prepara para isso, né? Com caixa, com pessoas, né? A gente viveu pandemia, alguém conseguiu se pensar no que fazer numa pandemia dessa? É uma loucura. Mas no momento também tem uma reinvenção aí, né? Que aí cada empresário... Pois não. Vocês não estão observando? Está aparecendo? Não, só eles. Ah, Eles estão aparecendo, eu não estou aparecendo. Eu adoro mexer com ele. então acho que tem muito disso do empresário, assim, prever o imprevisível. Isso tem que estar no negócio dele, porque a gente passa isso dentro do dia a dia das empresas, né? Meu pai teve empresa, além de ter sido gestor, mas teve empresa há muito tempo, e teve um certo período da vida dele. A gente em Cuiabá, quem viveu em Cuiabá durante um tempo, Cuiabá era uma capital que dependia muito do serviço público, muito. E a gente teve um período em Cuiabá que a prefeitura de Cuiabá ficou 4 meses com o salário atrasado. Meu Deus. O comércio cuiabano parou. Bebeu água. Parou, né? E aí, como é que você fazia o fluxo de caixa para poder lidar com aquilo? Isso, meu pai era um pequeno empresário, mas assim, inúmeros empresários de Cuiabá passaram por esse problema. Pandemia foi um outro problema. De novo, algumas coisas estão dentro da previsão e o empresário tem que ter essa previsibilidade. Algumas coisas estão fora da previsão. Aí cria-se cenário. Cria os 3 cenários ali, o ruim, o mais ou menos, e o bom. Como é que seria assim, em termos de gestão? Vocês podem nos ajudar aqui a esclarecer? Porque, só voltando um pouquinho, Fred, lá da terra dele, Todeschini, Todeschini. o que ela produzia? Todeschini, acho que... Hoje produz móveis, mas não sei o que produzia no passado. Sanfona. Sanfona. Ah, mesmo. Você vê, olha a transformação. E em gestão... E várias outras, com né, empresas certeza. que fizeram essa transformação. Isso aí é uma gestão, é uma governança muito forte. Você sai, né, de um instrumento musical e virar uma liderança na área de móveis planejados. E é uma grande liderança, todo mundo reconhece isso. Você imagina que loucura que é essa empresa. Em gestão, Eduardo, a gente tem algumas coisas que já são certas. Uma, o dia vai amanhecer, o dia vai anoitecer. Perfeito. A gente vai nascer, a gente vai morrer. O ano vai iniciar, o ano vai terminar. São coisas certas que acontecem na vida de todo mundo. E crise é certo que a gente vai ter. Sim. A gente só não sabe o quando. Quando é que a gente não sabe. E Mas o como também não, né? e Você que- vai vir uma pandemia, você vai vir uma guerra, que- você vai vir que crise, uma enchente. momento ruim na vida de todo mundo vai acontecer, mas que em seguida vai ter um momento bom. Então eu, enquanto gestor
de uma organização, eu tenho que saber que irei enfrentar problemas todos os dias, que irei enfrentar momentos de dificuldade e que irei enfrentar logo em seguida um momento de certeza novamente, de rejuvenescimento, de reinstalação do nosso negócio. Mas o fato é o quê? O quanto eu estou atento às novas oportunidades do mercado, o quanto eu estou atento às oportunidades do mercado. A Todeschini percebeu que em algum momento o mercado de sanfonas ficou escasso, que eles tiveram que mudar. Mas o quanto eu, empresário, estou aberto às novas oportunidades que o meu mercado me impõe. Ou que o mercado está disponível frente às minhas capacidades e habilidades para atuar. Ô, Thales, essa conversa sua me veio um negócio na cabeça. Ok, concordo plenamente. Mas o posicionamento do empresário, se ele está muito no operacional ou se ele está no estratégico, qual que é a melhor situação para ele poder enxergar oportunidade? Estratégico ou operacional? Depende, daí tudo depende, Eduardo. Para mim também não tem uma ciência exata nesse processo. Não, Depende não são do 2 mais 2 são 4, não, né? depende do tamanho do teu negócio, porque uma coisa primordial dentro de qualquer negócio chama estrutura de custos. Então eu tenho que ter uma estrutura de custos adequada ao tamanho do meu negócio. Mas aquele profissional que está muito dentro da operação, que está preocupado com o mínimo do negócio, se está preocupado se vai ter parafuso ou se não vai ter, ele não consegue enxergar a oportunidade de quantas portas de sair num shopping center e olhar quantas portas não tem parafuso. Sim. Então, quanto mais dentro da operação você tiver, menos as oportunidades de negócio e de mercado você vai atuar. E por isso que a história da governança, da gente instruir, depende do tamanho da empresa. Quanto mais empresa, mais robusta tem que ser, mas a governança ela existe numa pequena empresa. Sim, porque, é isso que eu ia falar, eu defendo porque isso daí. o empresário que tiver dentro da operação, ele não vai ter tempo para olhar para o mercado. E muitas vezes ele simplesmente parando, olhando para o mercado, ele ocupa melhores posições, melhores oportunidades, ele encontra melhores situações para ele para tocar o negócio dele. Então ele é muito mais valioso pensando do que operando. Mas depende do tamanho do negócio de cada um. E hoje, Eduardo, se puder me complementar a fala do Thales, eu acho assim, é difícil a gente ter tempo hoje. Sim. O tempo está muito escasso. Né? Mas, da mesma forma que tem tempo escasso, tem a possibilidade de você obter informação hoje está muito melhor do que há 10 anos atrás. Sem né? comparação. Você tem hoje podcast, você tem site, você tem informação de um monte de lugar que pode dar visão de futuro aí. É importante para qualquer empresário estar ligado em como é que está no mercado dele, o que está tendo de modificação. Né? Então vamos lá, hoje algumas pessoas aqui, bastante comum no Brasil, distribuidora de bebida. Né? Putz, distribuidora de bebida, né? Cada lugar você vê uma Virou distribuidora uma de bebida. febre, né? É uma febre. Só que quando você olha no curso do tempo, né? Estamos aqui gravando podcast com o Eduardo na frente de uma academia e está lotada a academia, né? Essa geração que vem, eu vi um estudo esses dias que saiu, é uma geração que vai consumir muito menos álcool, mas muito menos álcool do que a nossa geração. É uma geração que se preocupa com bem-estar, é uma geração que vai se preocupar muito mais em ir para academia, que não vão para balada. E ter uma vida saudável. Uma vida saudável, então correm e tal. Então, assim, dentro dessa estrutura que a gente percebe, essa sociedade mudando, quais são os nichos que estão aparecendo e que nichos vão morrer? Né? Já se falava em um monte de aula de administração, a gente já escutou isso, né? Quando acabou o querosene, nem todo mundo que acendia as lâmpadas de querosene passou a lidar com a eletricidade. Mas eles tiveram que se reinventar. E o empresário olhar esse mercado, entender como é que está o mercado local dele, às vezes onde ele está instalado, uma mudança de perfil da comunidade, né, do bairro que ele está, ou do negócio que ele está, é importante ele ficar de olho nisso. Às vezes ele está num bairro que às vezes é um bairro, digamos assim, mais residencial, mas que está com perfil entrando bairros comerciais. A gente tem bastante isso em Cuiabá, né? Bairros que eram residenciais, que se transformaram em bairros comerciais. E Podemos que nicho citar de mercado? podemos? Lógico. O Jardim das Américas, O né? Jardim das Américas, o Jardim Cuiabá, o Bosque da Saúde. Mas talvez o Jardim das Américas seja o caso mais clássico, né? Eu acho que é o mais clássico. Era um bairro eminentemente de classe média residencial, média alta, né, dos anos 90, que você não tinha um Big Lar, né? Vou citar porque todo mundo sabe do Big Lar, né? Mas virou hoje um grande bairro médico,
né, com inúmeras empresas, com restaurantes, com sorveterias e tal, e que tem uma vida pujante. Se você for em qualquer momento no Jardim das Américas, é difícil você achar lugar para estacionar carro. É mesmo. Você não acha estacionamento. E conversando com um colega esses dias, que mora na região, falou que é proibido você derrubar a casa para fazer estacionamento lá. Porque você não pode, tipo, derrubar a casa e vou montar um estacionamento. Tem alguma regulamentação que não poderia fazer isso. Essa eu não sabia. Ou seja, também. teve uma mudança Sim. muito forte ali. E você vê, por exemplo, alguns empreendimentos muito bem estruturados ali. Por exemplo, vou citar um caso de uma padaria que está ali, ou de restaurantes, que está cheio de prédio do lado. Então ali teve uma transformação fortíssima de um bairro, de uma comunidade, que gerou um nicho de negócio ali. Né? Que se transformou todas aquelas casas residenciais para um nicho de negócio importantíssimo hoje. Belo exemplo. Belo exemplo. Alinhando esse assunto e puxando o questionamento, para mim, o empresário, quanto mais ele está dentro da operação, menos ele conhece efetivamente do que é o negócio dele. Porque o empresário, Não, pera aí, repete. quanto mais dentro da operação ele está, menos ele conhece do negócio dele. Olha para aquela câmera ali e Vamos fala. fazer um corte. Fala. Vai fazer um corte nisso aí, porque isso aí é muito importante. Quanto mais o empresário está dentro da operação, menos ele conhece do negócio dele. Por que menos ele conhece do negócio dele? Porque ele fica com a mente bitolada, ele fica com a mente afunilada naquelas tarefas do dia a dia. Pequena, né? Fica pequeno. E ele não consegue entender que o mercado está mudando, que o mercado está avaliando, evoluindo. Exemplo, uma empresa, uma transportadora. Eu me lembro que o meu pai foi caminhoneiro, ele foi caminhoneiro, depois montou a transportadora dele, e ele estava dentro do negócio dele, não viu mudar. Meu sogro, a mesma situação. Mas não entenderam que o negócio deles não era... Ninguém disse, em nenhum lugar estava escrito que era transporte de caminhão. Era transporte. Será que o negócio deles não podia ter sido transformado para transporte de passageiros? Para transporte fluvial? Para transporte aéreo? Sim. Vocês sabem, a maior frota de veículos do Brasil é de uma empresa chamada JSL. Que é uma transportadora que é dona da Movida, que é dona de várias outras transportes, empresas, porque eles conseguiram em algum momento da vida entender que o negócio deles era muito mais amplo do que o transporte de caminhões. E que me permita, né? E que mudaram o nicho de mercado de locação de veículos, né? Vamos lá, quem não somos tão velhos assim, mas quem é mais antigo lembra o custo que era alocar um carro, a trabalheira que era alocar um carro. Hoje, você com cartão de crédito, você chega ali logo com um carro num valor razoável, né, de custo, muito por conta dessa situação. Porque houve hoje teve uns 3 big players disso daí no mercado que pulverizaram carro no lugar no Brasil inteiro. E esse negócio de transporte, né? Vocês lembram como que a placa do táxi era investimento? Caríssimo. Era investimento. Comprava o ponto do táxi. A pessoa falou, não, eu tenho 10 placas de táxi, pronto, posso aposentar. Eu conheço alguns que aposentaram, mas era assim. Agora vocês, que hoje não é que não vale nada, né? Mas não é aquele mercado tão garantido como existia. E você falou uma coisa, tá certo que o filme é velho, tá, gente? Mas A Fome do Poder, que é a história do McDonald's. Sim. Vocês assistiram? Assisti. Com o Michael Keaton. Vocês viram que o criador perdeu? Perdeu a marca? Perdeu o negócio? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Saiu com $1 milhão na época, que é lógico, $1 milhão. Na época era muito dinheiro, né? Mais perto da operação do que é o McDonald's. É nada. Mas, de novo, aí tá um belo exemplo também do que a gente está falando aqui, né? Ele tinha um processo muito bem desenhado. Na verdade, a grande sacada do processo deles é o processo, né? O produto é um adendo, né? Mas o processo é o grande diferencial. Mas aí te faço uma pergunta também. Numa geração cada vez mais preocupada com a alimentação, cada vez mais preocupada com o bem-estar, qual é o futuro de um McDonald's? Veja que já há, e também isso, né? Desse estudo que eu te falei de bebida, de perfis, né? Dessa nova geração, reduz-se drasticamente o consumo de fast food. Drasticamente. Porque se eles estão pensando, né, essa nova geração, em mais tempo de qualidade, em menos correria, eles não precisam mais de um Big Mac que está pronto em 5 minutos.
Ele quer parar e ter uma refeição saudável, né? Uhum. É uma mudança de perfil de comportamento social, né? E que, de novo, tenha certeza que o Big Mac fez isso. Do mesmo jeito que a Coca-Cola não vende só Coca-Cola mais. A Coca-Cola é dono de empresas de água. A Coca-Cola é dono de empresas de suco, né? De Coca-Cola, chá. né? Quando você vai lá olhar a missão, visão, valores da Coca-Cola, não é vender Coca-Cola, né? É uma outra pegada, né? E isso tem muito a ver, Eduardo, e nós estamos falando aqui de empresa, mas essa situação de deixar muito bem definido pode parecer uma sopa de letrinhas, pessoal, mas olha, deixar muito claro quais são suas missões, visões, valores. Agora colocar um propósito, né? Agora colocamos um propósito como um quarto item. E ter um plano bem traçado para isso, para ter esse olhar de drone que o Thales falou, é importantíssimo para o empresário. Em algum momento ele está no operacional. Dependendo do tamanho dele, ele tem que deixar uma equipe tocar isso e ter esse olhar de drone para ele começar a olhar a oportunidade, olhar o mercado como está se comportando, com processos estruturados para que essa equipe responda para ele com resultado, para que também a equipe consiga entender o que ele precisa entregar de resultado, né? Porque ele também precisa entender isso muito claro. Mas isso é cada vez mais importante para o comerciante hoje, para que ele tenha essa visão. Quantas empresas a gente viu, de novo, meu pai foi empresário aqui em Cuiabá nos anos 90 e 2000, a gente tinha uma empresa pequena aqui, mas quantos amigos do meu pai eu vi encerrarem a empresa porque não tiveram um time de alguma coisa, né? Porque não entendiam quando estamos aqui no Shopping Goiabeiras, quando brincávamos com isso, quando o Shopping Goiabeiras abriu, todos os comerciantes de rua achavam que isso aqui não ia dar certo. Não, quem que vai para shopping é muito caro. Olha só o que aconteceu com o Prefiro comércio ir lá de rua. na 13. E aí te falo um outro movimento que eu vejo em Cuiabá hoje, Eduardo. Acho importantíssimo esse movimento que está acontecendo em Cuiabá. Apesar da importância dos shoppings, a gente entende isso. Construções de muitas galerias comerciais em bairros em Cuiabá. Isso é um reflexo de melhoria de segurança pública. Olha a importância da segurança pública. Como melhorou a segurança pública, tem programas do Estado de câmeras, de policiamento. Os comerciantes se sentem mais confortáveis a montar de novo lojas nas ruas, né? Que você tem esse, digamos assim, um público diferente, com custo diferente e tudo mais, mas que é um novo mercado que se abre, né? Então, assim, tem que se fazer uma adaptação e vejo muito dessas galerias se montando aonde? No Jardim das Américas que acabamos de falar aqui, né? Sim. Onde se aproveitou um terreno para montar lá 5, 6 lojas que vão gerar muitos empregos, porque você vai ter 5, 6 lojas que precisa de contador, de vendedor, de toda a estrutura para atender aquilo ali. Perfeito. E quando a gente fala dessa questão da visão de drone, a gente sempre tem que trazer para a nossa realidade para a gente conversar. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho na minha cooperativa, a gente tem muitos profissionais muito bem-sucedidos, médicos. Sim. Mas o que o médico, primeiro, ele se forma, a primeira coisa que ele tem que fazer é montar um CNPJ para ele, montar uma empresa, porque ele vai vai terceirizar o serviço dele, vai prestar serviço para a prefeitura, para o poder público, e ele vai precisar de um CNPJ para receber. Só que o que é a segunda coisa que esse cara faz? Ele entra dentro de um consultório, ele entra dentro de uma sala de cirurgia e ali ele tem que dar o melhor dele para a vida do paciente. Só que esse cara ele fica sem tempo para gerir o negócio. Para gerir o negócio dele. É normal a gente ver médico trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e não ter tempo para a família, não ter tempo para tocar o negócio dele. E daí que, independente se é pequeno, se a renda é baixa, se a renda é alta, esse é um tópico extremamente importante que eu tenho. Em algum momento eu tenho que sair da operação, eu tenho que sair do meu consultório algum tempo do dia a dia para que eu consiga gerar o meu negócio como um todo. Uhum. Porque eu enquanto médico, eu tenho uma vida útil de trabalho. Sim. Todos nós temos. Todos E nós. como eu irei manter a minha vida útil de trabalho após eu perder minha capacidade plena de trabalho, minha capacidade produtiva? Isso é um trabalho personalíssimo, né? Que a gente fala no direito. Vamos para o agro. O agro do Mato Grosso não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, com o agro do sul do Brasil. Aqui nós somos empresas do agronegócio, nós não somos produtores, nós não somos de subsistência. Aqui o agronegócio é robusto. Então, se a gente for fazer a gestão do negócio do agro em cima de uma colheitadeira, alguma coisa a gente não está enxergando do mercado como um todo. Então, esse contexto de que, independente do tamanho, a gente tem que
sair fora do dia a dia, para conseguir olhar o negócio de cima, para conseguir ter melhor produtividade, para conseguir enxergar outros mercados e conseguir enxergar oportunidades. China não comprou nada dos Estados Unidos por algum tempo, agora está voltando. E que oportunidade que surgiu no Brasil. As exportações estouraram nos últimos dias aí, em função da guerra Estados Unidos e China. Mas parece que já entraram num acordo agora. Já entraram no Hoje acordo tá agora, certo. mas, Os dois dependem um do mas outro. muita oportunidade surgiu nesse meio do caminho. Alguém Sim. aproveitou essa janela de tempo. Sim, mas uma coisa, deixa eu. Vai lá. O Fred falou uma coisa que é muito importante, que eu vivo isso aí, né? Que eu faço reestruturação de empresa. Eu vivo isso daí. A pessoa vai lá, cria uma missão, visão, né? Que é assim, lindo, maravilhoso, parece uma poesia. Tão lindo. Mas como é que isso opera na cultura da Põe lá empresa na no dia a dia? parede e acabou. Nunca mais. Nunca mais. Porque aí é a cultura, Eduardo. Então, Aí é a mas aí, cultura. mas aí é que tá, sabe, Fred? Eu acho que isso aí que você levantou foi muito legal mesmo. Por quê? Porque é ali que é o norte, né? Você chega numa empresa, qual que é o planejamento? Não tem. É viver hoje. É viver 90% hoje. das empresas não tem, Eduardo. E aí o Thales veio, trouxe o agronegócio, né? Aí eu vou te dar um dado, Thales. Desde 2021, Mato Grosso lidera o pedido de recuperação judicial brasileiro. E a nossa economia é fundamentada. Não estou falando que 100% é do agro, não é isso. Mas é fundamentado no agro. Então, Mas onde que está? fortemente. É. Onde que está essa... Mas você sabe, Eduardo, que assim, ó, eu vou complementar E eu uma tenho que coisa. provocar vocês aqui, porque Sim, se eu sim. pudesse, gente, eu vou falar... Nossa, desse- sistema de Não, recuperação judicial. Não. Só não provoca muito. Não. Só vou te falar uma coisa pra vocês. Se eu pudesse, né, eu queria ficar assim, ó. Só ouvindo. Mas, Porque o que vocês estão falando é música, cara. É música. não, mas assim, sabe, Eduardo, o Thales falou um negócio muito importante aqui, que eu acho que é uma dica aí, né? Ninguém aqui é professor, longe disso. Mas, ordinariamente, né, todos nós nos formamos, fizemos faculdade, minha formação é jurídica, Thales tem outra formação, mas é muito raro na faculdade a gente ter formação em gestão. Eu Eu fiz direito, eu nunca tive, também eu fui fiz, fazer sou gestão advogado. depois, no meio da vida. Né? é uma coisa. Eu tive 6 meses de economia. O médico, faculdade, a mesma só. coisa, né? O médico tá ali treinado para ser técnico, né? Eu estudei gestão. Eu já sou. O Não, Thales, então o você é Thales professor. O Thales é o outlier do negócio. Mas é raro, né? Assim, nas carreiras técnicas, né? Médico, farmacêutico, advogado, né? Todo mundo é técnico, né? Se forma para isso. E talvez e é difícil às vezes as pessoas terem essa noção da importância da gestão, né? Eu acho que durante algum tempo alguns erroneamente falam assim: administração é um curso que faz tudo. Não, gente, administração é importantíssimo. Talvez mais do que o técnico, né? Não acho que não tem ordem de prioridade aqui. De grandeza, Mas nenhuma, um complementa o outro. E aí, vou me permitir aqui fazer um comercial, entre aspas, de um trabalho importantíssimo que a Unicred faz, né? Inclusive com um pouco de apoio lá nosso, né? Não estou falando isso porque nós fazemos, mas porque eu acho que foi uma visão muito importante da Unicred com relação a isso. Entendendo essa dor do cooperado, cliente dele. Poxa, o médico está ali focado em trabalhar, né? De gerar resultado, ele ganha dinheiro e tal. E como é que ele administra esse negócio? A Unicred criou um programa que dá suporte para os cooperados em colocarem ou eles ou seus colaboradores para aprender gestão do consultório. Como é que você faz agenda? Como é que você melhora fluxo financeiro? Como é que você faz contabilidade? Como é que eu atendo bem o cliente, né, o meu paciente que está ali? E é uma preocupação que pode parecer assim, o que isso tem a ver com o negócio da cooperativa dele? Né? Tem tudo a ver, porque o bom resultado do cooperado dele vai gerar também resultado para ele. Lógico. Né? Ele não quer que o cooperado dele entre numa inadimplência. Né? Isso é um fato. Então, eu acho que isso é uma sacada importante, né, para todo mundo aí que está ouvindo, que apesar da questão técnica, a gestão ela é importante. Ela não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem um monte de metodologia bastante simplificada para operar no dia a dia. Mas aí volto num item que você falou importantíssimo, né? Putz, recuperação judicial. Se as pessoas soubessem o estrago que uma recuperação judicial faz para uma pessoa, para uma empresa, eles não fariam. Eles não fariam. Porque, com todo respeito, né, aos operadores do direito, meus colegas advogados, não é a melhor solução
para absolutamente ninguém. O mercado inteiro paga essa conta, Eduardo. O mercado inteiro. O juro é mais caro para todo então, mundo. pera um pouquinho. Restrição de crédito Não, pra todo pera, vamos mundo. fazer um corte aqui, vai. Vamos lá. Ali, vai lá. Vixe, Maria, o que Não, você quer que eu fale? Não, da RJ, porque isso aí é uma coisa que eu defendo arduamente, sabe? Porque não tem, eu não vejo essa, não vou falar indústria, né? Mas essa quantidade de RJ sendo necessária de fato. Porque isso aí, Fred, eu penso o seguinte, pô, se a operação é boa, tá? Pediu RJ, o que pode ser? 99% de forma empírica, né? É gestão. Então, primeiro, vou corrigir minha gestão, vou corrigir minha governança, correto? O que sobrar que eu não dê conta de resolver, entra na RJ. Não, Pensa. e te falo até mais sobre a questão de RJ, tá? Eu acho assim, a percepção do mercado hoje, isso não é uma percepção do Frederico, eu nem acho que seja do Thales também, ou nem seja do mercado de crédito cooperativo aqui, tá? Eu quero Uhum. despersonificar isso, Não. tá? O que acontece, Eduardo? Em qualquer mercado, vamos lá, você é empresário, tá aí, você tem um produto, você tem um crediário, né? Um crediário não existe quase hoje, mas ainda existe. Existe, Né? é Para muitas parcelamento. empresas existe ainda aquele Existe, crediário ué, que você faz o cartão das grandes varejistas Sim. e tudo mais. Quando ele te fornece um crédito naquilo ali, ele está contando que você vai pagar. E quando ele conta que você não vai pagar, ele cobra uma coisa chamada juros. Sim. Porque está ali exatamente para remunerar esse capital, né? Que tem que retroalimentar o sistema. É o produto do banco, né? Ou que É o seja o produto. produto da financeira, Da ou da financeira, varejista, que seja. É o produto. E quando a gente olha, né, esse valor de juros, que em muitos casos fala assim, o campeão de juros, é porque nós não temos estabilidade de recebimento da garantia. Isso é o grande problema que nós temos hoje. Não é o problema se eu ficar inadimplente, se eu for lá e renegociar e ajustar, todo mundo está propenso a ter algum problema, mas eu preciso comprar esse produto agora, eu preciso comprar isso, eu tive uma intempérie na vida, todo mundo passa, tudo Sim, bem, isso lógico. está na conta. Mas quem fornece crédito, seja uma instituição de crédito, seja uma cooperativa, seja um banco, seja um fornecedor para o pessoal do agro, seja uma multinacional, uma Bung, Cargill, que seja, ele espera receber do outro lado. E quando ele não recebe do outro lado e começa um monte de gente não pagar, você que está pagando em dia começa a pagar mais caro. Porque ele está contando que você não vai pagar igual o outro não pagou. Uhum. Isso começa a gerar uma instabilidade no mercado inteiro que todo mundo paga a conta. Nossa Selic de 14,25. Sim. Tem uma instabilidade de mercado dizendo, olha, risco alto, existe né? um risco alto. Então todo mundo paga a conta, né? E essa conta, eu tenho um amigo nosso cooperativo que ele fala assim, onde todos pagam menos. É uma frase muito boa, porque ela faz Excelente. muito sentido. Onde todos pagam menos. Porque você distribui, você dilui a conta. Sim. E eu acho que no caso das RJs, né, você lida com reestruturação de empresas, deixar chegar na RJ é a pior coisa que você pode fazer. Porque o reestruturar, quando você está antes do problema, você chegar para um parceiro e falar assim, estou com um problema, preciso de prazo, preciso ajustar, vou te dar uma garantia, preciso reordenar meu fluxo, Sim. vou enxugar meu negócio, ou vou viabilizar um outro negócio, que dificuldade todo mundo passa. Mas ser transparente com o parceiro, e falo parceiro mesmo, porque nessa hora, o momento do crédito, às vezes é um parceiro que está preocupado em receber, mas às vezes está preocupado em, poxa, vamos manter o negócio, porque ele tem empregos, tem pessoas, né? Tem Uai. relacionamentos. Lógico. E essa importância de você ter essa conversa e o tal do fio do bigode, né? É. Me comprometi, É vou conversa cumprir. firme. Tem que ser conversa firme. É o que eu falo. Tem que ter Né? conversa E firme. eu acho que é isso, sabe, Eduardo? Porque assim, de novo, intempérie todo mundo passa, o mercado Sim. é feito de altos e baixos. Mas no momento de chegar junto e falar assim, parceiro, né? Pô, tô com um problema aqui, mas espera aí que eu vou ajustar e vou ter a hombridade. E aí voltamos ao problema, à questão da governança, transparência. Estou passando um problema, vou me recuperar, mas estou precisando de uma ajuda agora. E O o contexto- mercado hoje está também muito complexo, né? Pô, se eu sou uma instituição financeira, tá, o Thales entra numa dificuldade, compliance aqui, não é? Por quê? Porque é muito mais caro para mim perder o Thales de uma vez. E o contexto que vocês trazem Sam, de compliance, Pega mais Pega uma uma água. por gordinha. Dá favor. uma...
Faz um desfile aqui. O contexto tu trouxe de compliance, que a gente está falando da RJ, é que em gestão e na vida das pessoas também, a gente precisa entender que não é o mesmo remédio que serve para todas as dores. Então a gente tem um remédio que é para dor de cabeça, que ele não vai curar a dor nas costas. Pronto. E o problema não está na RJ. O problema está que se colocou a mesmo remédio para todas as dores. Sim. E aí que está o problema. E aí que a gente fala de compliance, onde é que essa estrutura, essa indústria da RJ, que o Brasil é campeão de criar esse contexto de modinhas. Agora é a moda da vez, é a RJ. Cara, a nossa área também tem a Hold. Mas tudo bem. A gente está terminando com um instrumento que foi desenhado para salvar muita empresa que tem dificuldade. Perfeitamente. Mas está usando de maneira errada. Esse concordo. É o contexto. Mau uso, né? Então, o contexto da gestão que a gente precisa entender, porque a gente está conversando aqui, na verdade, gestão ela é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. Então, quando a gente fala de uma ciência social, é que a gente precisa aprender de acordo com o nosso caso. Não tem fórmula de bolo para tudo. O que vai servir na minha organização não necessariamente vai servir na tua, muito menos na tua. Sim. Serve para o meu caso. E por isso que a gente tem que estar atento ao que acontece no mercado, às oportunidades, estar estudando e estar conhecendo efetivamente do nosso negócio para que a gente saiba usar o remédio certo para a dor certa. Não tem, assim, gente, não tem retoque a conversa de vocês, né? Não existe retoque. É isso aí. Agora, vocês poderiam me falar assim, quais seriam os sintomas que está faltando de gestão? Lá para o empresário que está nos ouvindo, ele chegar amanhã na empresa e falar, tô achando que está faltando gestão aqui. Se ele está pensando isso, tem problema. Sabe? Você já deu o primeiro indicador. Eu até tô me coçando aqui, Eduardo, para antes que o Fred passe na minha frente. Mas vai lá. Mas, para mim, a gente falou isso, que o bem maior de toda e qualquer organização se chama fluxo de caixa. Sim. Pessoas, não tenho dúvida da importância das outras áreas da organização, gestão de pessoas é de extrema importância. Mas uma empresa que não tem fluxo de caixa, esquece. Então, para mim, aquele empresário que começou a vender o almoço para comprar a janta, começou a vender o café da manhã para comprar o almoço, começou a adiantar duplicado, começou a É sempre mesmo. sair correndo de casa, foi lá e vendeu, gerou a nota fiscal, que gerou uma duplicata, vai correndo pro banco para fazer aquela... Para descontar. Hot money ali. Esse é o primeiro caso que a gente... É claro que nós não estamos falando de sazonalidade. Sim. Nós não estamos falando de quem enfrentou uma sazonalidade, alguma situação específica. Mas não, aquele que na normalidade ele precisa descontar recebível ou precisa se preocupar com o vencimento de amanhã, já é o primeiro sinal dele e existem diversos instrumentos para que a gente faça isso. Então, o primeiro sinal para mim é a atenção ao fluxo de caixa. É aquela operação famosa, né? Pagando incêndio. É. Todo dia tá pagando incêndio. Lucro é consequência. Lucro ou prejuízo desse negócio é consequência da nossa negociação. Mas fluxo de caixa é a essência do nosso negócio. É isso aí. Beleza. Coisa boa. Porque é engraçado. Eu falo isso, né? Nos comentários. Eu falo, gente, é sempre... O modus operandi é sempre o mesmo, né? Sabe? Sempre o mesmo. Começa, pede um dinheiro emprestado no banco, faz um financiamento, aí começa a fazer desconto de recebíveis, aí troca cheque no agiota, né? Pega dinheiro emprestado do agiota. E é sempre a história sempre é a mesma. E as pessoas ainda não... É por isso que eu convidei vocês para discutir isso mesmo, para tentar chegar ao máximo de informação e conhecimento. Porque o nosso empresário, gente, se a gente for desenhar o perfil dele, é como você falou, é aquele vendedor que é muito bom vendedor, que achou por bem, vou virar empresário. Pronto, né?
vou virar empresário e aí seja o que Deus quiser. Mas, voltando para o nosso roteiro, que já estava assim, Não, eu quero te fazer uma pergunta, um desafio fala, para ti. Você não opa, desafiou, você nos cobrou. opa, E eu vou fazer um desafio para ti agora. pois não. Me diga uma empresa na história da humanidade que quebrou, não desistiu, tá? Ela quebrou com dinheiro em caixa. Quebrou com dinheiro em caixa. Isso é pegadinha, é pra gente responder que não Não, mas existe. aí não. Não existe. Ah, tá. Uma coisa é o empresário Ainda desistir. bem que o O Fred empresário é ele vendeu o desistir do negócio, negócio. Vendi, não quero mais, estou cansado. Olha, não, Ou vendi porque tem outra oportunidade. tem outra oportunidade. Isso é Sim. decisão que acontece todos os dias de empresas com Sim, dinheiro em sim, caixa sim. fazem isso. Rentabilizei um negócio e me dispus pro mercado. Mas empresa não quebra com dinheiro em caixa. O CPF cansa do O negócio. CPF Ou acha outra cansa. oportunidade. No entanto, empresa não quer. Já vi muitas empresas quebrarem dando lucro, porque não tem caixa para o negócio. Mas nunca vi empresa Sim. quebrar com dinheiro em caixa. Isso é verdade. Não tem que discutir. Eu não consigo pensar em nenhum Não- caso aqui que eu me lembre Não disso. tem jeito. Não Quebrar, quebra. não tem jeito com dinheiro no caixa. Quebrar, O que que acontece com a empresa que está com caixa sadio? Está pronta para enfrentar a próxima crise. Porque a próxima porque- crise irá existir. A crise mais recente, né? Foi a pandemia. Né? Aquela. Reza a lenda que nós estamos na beira de uma nova. Tomara que estejam errados. Ave Maria. Mas quem não estava alavancado passou bem, né? Estava com dinheiro no caixa, com as coisas tudo organizado. passou Sofreu, bem. arranhou. Lógico. Não tenha dúvida que doeu, A tempestade Deu pra foi todo para mundo. todo mundo, né? A tempestade foi para mas todo mundo. sobreviveu. Sim. Eu acho assim, teve um papel importante dos governos também nisso, no sentido de conseguir salvar muita gente. Assim, eu conheço empresários que tiveram que entrar no FAMP lá, né, um programa específico que o governo federal e estadual criou para difusão disso, para manter empregos, para manter salários, para manter um monte de operação aí, de novo, né? A pandemia foi um evento absolutamente Fora da curva. fora né? da curva, inesperado, né? Uhum. Talvez comparável só à quebra de 29 da Bolsa de Valores americana. A gente tem marolas, né? A cada determinados ciclos as marolas acontecem, né? Seja marolinha, seja uma tempestade, elas acontecem. Mas acho que o Thales foi muito feliz, assim, o caixa é soberano, né? Eu me lembro muito de um pessoal de operação comercial falar muito para mim assim, quanto é que deu na última linha de Excel? A última linha de Excel tem que dar positivo, né? E eu acho que tem um ponto importante no que o Thales falou aqui, mas essa questão, sabe, Eduardo, da questão de captação de recurso, para muitas operações ela faz sentido se ela for operação de investimento, né? E se ela for estruturada, ela faz muito sentido. É mais barato. Eu te falo, por exemplo, a gente lida bastante com o pessoal do agro, né? Então, assim, poxa, qual é o sentido hoje de um produtor pegar, sei lá, 30 milhões da operação dele de caixa e construir um armazém à Sangrar a vista? empresa, né? E Sim. fazer a vista para fazer um armazém quando ele tem uma linha de crédito via BNDES, que deve estar na faixa, me perdoem aqui, eu não sei de cabeça, eu não tomo da operação dia a dia, mas salvo engano é 8,5 ou 9 ao ano, né? Que você tem uma carência de 2 anos, que 2 anos você opera, você faz aí uma alavancagem e você tem uma carência de 10 anos, o negócio se paga, né? Porque Tranquilamente. para a operação de um produtor, ele ter o armazém dele, né? Gera uma rentabilidade dele, um produto melhor, dele não precisar vender na época da safra, pode vender na safra, então tem uma Melhora bastante a gestão dele, né? entendeu? Então Melhora isso, bastante mas isso. aí para o investimento faz muito sentido. Eu acho que o risco, como você falou, é quando o cara está na operação do dia a dia, fora uma excepcionalidade, ele está ali correndo para descontar uma duplicata, para pegar um recebível, porque aquilo é Para o pagar dia a conta do dia. ou pior, quando é para pagar uma conta atrasada que tá rolando, né? Então O Warren Buffett, se não me falha a memória, foi ele que falou que é um dos maiores investidores do mundo hoje. Ele, com 94 anos, ele vai sair da operação agora, do negócio dele daqui uns Sim. dias. Ele já anunciou isso aí, já anunciou na governança dele quem vai assumir a posição dele. Mas ele falou uma frase, que quando a água baixa, a gente vê quem tá nadando pelado. e é verdade. Isso aí. Então, o que que acontece? Fluxo tem que ter caixa. Tem que ter caixa, Não adianta. É uma coisa. tem que ter caixa. E daí que a gente Então percebe... nós podemos falar que caixa é real e o lucro
que nós poderíamos fazer uma frase aqui agora de efeito, Thales? O lucro é o que vai gerar teu A caixa. caixa é real e o lucro é uma expectativa. Não, o lucro tem que ser real. Mas você vai apurar ele, né? Mas é ele que vai gerar teu caixa, né? Caixa é essencial Ah, e lucro é importante. sim. Caixa é urgente. Essas frases de efeito vocês estão muito Caixa, boas. caixa é essencial e lucro é importante para mim. Isso eu ia falar. Porque sem caixa você não vive. Sem caixa você não vive. E sem lucro você vive um tempo ainda. Mas não tem longevidade também no negócio. Eu tô falando isso, Fred, pelo seguinte, né? O caixa ele estando positivo, a sobra pode ser pouca. E muitas empresas, a Entendendo? margem, o markup é muito baixo. Certo? Então, assim, eu acho que se você analisar bem, né, o que é o caixa e o lucro, sabe? Eu acho que o caixa é mais palpável, mais concreto, entendeu? Mais concreto. O lucro você pode. Tá, você dá o caixa em dia, azulzinho ali, sobrando um pouquinho, beleza. O lucro você pode. O lucro tem uma margem diferente. É. E lembrando, né, a gente tem muita sazonalidade também nos negócios, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com comércio, de novo, meu pai viveu isso muitos anos, a gente acompanhou. Então, assim, você tinha épocas, por exemplo, janeiro, fevereiro, sempre eram menos rentáveis, né? Porque normalmente no Natal a pessoa já tinha gasto, começo do ano o pessoal tem as despesas, lógico, de escola, mas em compensação, o pessoal de papelaria, o janeiro, fevereiro e março são os melhores meses dos anos, né? Sim, Porque é um negócio onde lógico. o negócio deles bombam, né? Para o pessoal É o de Natal pré-escolar. deles, É o né? Natal É o deles. Natal né? deles. Então, essa sazonalidade de cada negócio, ela também tem que ser observada, porque tem mês que vai dar negativo, mas, de novo, dentro de um fluxo, né, de negócio, como muita gente fala também dos produtores rurais, voltando para a situação aqui um pouquinho da RJ que você citou, né? Produtor rural, gente, não trabalha com operação de ano civil, né? Não. O produtor não pensa assim, eu ganhei dinheiro esse ano. Não, ele faz a conta de 3, 4, 5 anos. Porque essa operação, porque tem ano que ele ganha bem, tem ano que ele não ganha, tem outro ano, e no fluxo, né, quando ele faz a conta dos 5 anos, 4 anos, ele fala, no meio desse caminho, eu tive rentabilidade de X, né? Sim. E é bastante comum, que eu tô falando aqui, não é uma visão empresarial ou só de academia. É o que a gente conversa com eles no dia a dia, eles falam, poxa, ano passado foi mais difícil, esse ano já está um pouquinho melhor, esse ano eles estão com expectativas muito boas, né? Veio uma safra de soja excelente, a melhor safra de soja da história do Mato Grosso, tá vindo com uma safra de milho boa, safra de algodão boa, pecuária boa, né? Outras culturas também indo bem. Então, provavelmente, aquele produtor que se apertou um pouquinho ano passado, que não é o motivo da RJ dele no ano, né? Vamos lembrar isso? Não, a RJ não começou ontem. Né? Mas é um negócio, né, que assim, que a gente, quando você olha num espectro mais comprido da onda, né, você vai fazendo as contas se ajustam. Como qualquer empresário tem que olhar, ele vai ter mês que vai ter um fluxo financeiro diferente, uma rentabilidade diferente, mas em outros meses ele tem que ter uma capacidade melhor e ele precisa identificar isso dentro do negócio dele, né? Lógico. É o cara do restaurante que sabe que no final do ano tem uma rentabilidade, é o cara da padaria que sabe porque montou uma empresa ali perto, ele vai ter mais negócio no dia a dia, né? E que cada vez mais precisa de novo, tá antenado no que está acontecendo próximo de ti. Voltamos para o olhar de drone, né, Thales? E voltando na questão do olhar de drone, tem uma coisa que a gente percebe muito o empresário. O empresário, ele entra para dentro da operação dele e a empresa dele começa a ir bem. E ele vai indo bem. E daí o que ele resolve? Ele resolve aumentar a atividade dele. Só que para ele aumentar a atividade dele, ele tem que comprar o produto. Para ele comprar o produto, ele tem que ter caixa. Só que o cliente dele exige que ele venda a prazo, parcelado. Sim. E ele tem que bancar esse negócio, porque o fornecedor ele tem que comprar à vista ou com prazo bem mais curto do que ele vende lá na frente. Sim. E daí que a gente começa a perceber que o empresário começa a aumentar a atividade dele, começa a ter que financiar o cliente dele, ele não é financiado pelo fornecedor dele, e ele começa a ter que ter que procurar O capital de giro capital dele de giro é maior. de terceiros, descontar duplicata, procurar situações de curto prazo para resolver aquele problema. E para muitos casos, esses dias teve um caso que eu atuei fortemente,
E eu recomendei para o empresário, para o pequeno empresário, você precisa diminuir a sua atividade. Na Que não é administração, uma a gente, decisão muito fácil. na administração, a gente fala que, cara, tu tá com efeito tesoura. Ou seja, tua tesoura tá com a boca tão aberta que ela não corta mais, ela não serve para nada. Então, tu precisa ajustar a boca da tua tesoura. Tu precisa conseguir caminhar com as suas pernas, o passo com a velocidade que a tua perna consegue alcançar. Sim. Então, para muita gente, e só que o empresário que está dentro da operação não consegue enxergar isso. Dar um passo para trás para depois dar 2 para frente é muito mais importante do que ficar correndo atrás daquele negócio. Sistema do dia a bicicleta, dia. né? Isso Tem que aí. estar pedalando Pedalando. sempre. Você não pode descansar. Cara, tu não pode tirar férias. Você não E- pode e- ter um final de semana. E uma coisa, Thales, infelizmente a maioria do. Nossa, até era uma coisa que eu queria ter comentado na hora certa, mas eu vou lá resgatar. Nós estávamos falando, né, justamente disso, do empresário sair do operacional e ter essa visão de drone, ter essa visão um pouco mais distante do olho do furacão. Tem muitos empresários que acham que nessas feiras, nesses encontros, né, é gasto. É gasto. Eles não olham como investimento. Não, vou lá para São Paulo, para a feira tal, porque lá vai ter os. É um investimento que eu faço da minha empresa, né? Eu acho assim que essa mudança de cultura, e é muito bom a gente estar falando isso, por quê? Porque é uma realidade. Eu encontro isso, Fred, no meu dia a dia, dentro do meu escritório, junto com os meus clientes. Eu encontro isso. Eles acham que não posso tirar férias. Isso aí, ir viajar lá para, sei lá qual cidade, ir para Não Me Toque, que tá tendo uma feira. É Não Me Toque, né? Lá, Né? lá Não Me tem Toque? uma feira muito grande lá. Vou me lembrar o nome dela. Então, não, isso aí é tirar férias. Mas, gente, você quer completar alguma coisa? Não, Porque eu tô querendo saber o seguinte. O papel do sócio e da liderança. O que é o sócio? O que é a liderança? Como é que é isso aí? Vocês podem. Porque há essa Sócio- confusão também, é. né? Eu sou líder. Não, por que você é líder? Não, porque eu sou sócio. Na Eu sou verdade, dono. para mim, eu tenho um contexto muito forte. O sócio ou o gestor é aquele que tem o cargo, que tem a posição, que pode ser que tenha o dinheiro, pode ser que seja o dono da empresa. Ou seja, ele, entre aspas, ele compra uma posição. E a liderança é aquele que conquista esse negócio. Então, para mim, tá em quem, ou se tu ganhou, ou se tu conquistou a sua posição nesse processo. E daí, Eduardo, que tu tocou num ponto que, quando fez a pergunta, eu pensei, cara, o que eu vou responder para ele nesse questionamento? Eu passar vergonha no podcast aqui. Mas, de fato, tocou num ponto muito importante. E que muitas vezes aí entra na questão da governança, que eu, enquanto empresário, eu preciso ter a noção, eu preciso ter a sensibilidade se eu sou gestor, sou sócio ou sou líder do processo. E se eu não tenho perfil de liderança, eu não conquistei que eu sou líder, eu preciso achar alguém para me complementar na minha atividade. E que daí eu preciso respeitar e dar o espaço para ele e entrar num sistema de governança bem adequado, onde a gente consiga estabelecer qual o meu papel enquanto sócio, enquanto dono, enquanto você, que pode ser meu profissional contratado por mim, mas você que é o líder desse processo que vai tocar adiante. Então, esse contexto de entender os papéis da governança que a gente precisa reforçar mais a nossa conversa aqui nesse processo. Mas liderança e gestão e liderança e sócio, liderança e dono, liderança e gestor são papéis diferentes dentro de uma organização. E complementando o que o Thales está falando aqui, essa liderança, Eduardo, ela às vezes a gente tende a lidar muito com a liderança com o alto escalão, né? Chefia, o sócio, talvez o gerente e tal. Mas quantos líderes estão lá tocando operacional das fábricas, das empresas, dos negócios, né? E que não necessariamente tem um nome de cargo de liderança, né? A gente teve
pessoal do cooperativismo teve uma oportunidade de fazer uma missão aí há mais ou menos uns 3 anos para a Dinamarca e lá tinha um modelo bastante interessante de gestão que ele utilizava a liderança pela competência. Não interessava, no caso no hospital, o caso que foi estudado lá, que na verdade a competência não estava pelo fato de ser um médico, né? Ou de um hospital, notoriamente você vai ter um médico como líder. Mas numa melhoria de processo, o enfermeiro às vezes tinha muito mais know-how do que o médico para operar aquilo. E ele era o líder daquele processo. Ele era o líder que propunha soluções, e o médico, óbvio, fazia parte, mas isso era uma equipe multidisciplinar. Eu acho que tem uma situação também, como você falou aqui da questão do sócio, às vezes o sócio é o dono do negócio, mas não necessariamente ele é o líder, né? Ele, obviamente, se respeita o negócio e tal, mas existem muitas e muitas empresas que o líder é o CEO, é o CFO, que está na alta liderança, mas também tem o líder que está ali embaixo na coordenação, sabe? A gente tende a ter um nome bonitinho, né? Ser líder é um nome bonito, né? Um status, mas ele é muito mais responsabilidade do que um status, né? E o empresário que tem muito claro isso, né? De quem são as pessoas que trabalham para ele, né? E, de novo, como empoderá-las para gerar resultado, talvez aí tenha a grande saída para muitas empresas pelos resultados que a gente vê hoje, né? De cada vez mais pessoas muito capacitadas tocando o negócio que não necessariamente são sócios, que na verdade eu acho que assim, estou diante de um aqui que assim, os sócios, né, da cooperativa não estão no operacional, né? Sim. Quem é o líder do processo está lá, presidência, diretoria, tudo mais, e temos aqui, então estamos aqui diante de do Thales faz muito esse papel lá de liderar, mas ele tem inúmeros líderes embaixo dele também, né? Digamos, numa estrutura mais piramidal, mas que são líderes, né? Que Lógico. ele tem plena ciência que ele pode entregar aquilo e vão entregar um resultado excepcional para ele. Como vem entregando, né? E da mesma forma como eu tenho líderes para cima de mim. Exatamente. Sim, sim. E é uma coisa, gente, só para fechar, porque nós já. Essa conversa que a gente fica 3 horas, né? Conversando no mínimo. E já faço um desafio, tá? Já estão convidados para um próximo episódio. Mas, o que o Thales falou, e eu vou resgatar também, Thales, empresa é pessoa. Sabe? É pessoa. Então, essa parte de que o empresário ele tem que trabalhar muito as pessoas, né? Trabalhar mesmo. Você citou o exemplo de o que segura, né? O pertencimento, aquele todo trabalho do propósito, isso. E eu vejo a chave é essa. Vou falar a verdade para você, gente. Por quê? Porque o que é uma empresa, né? Nada. Nada. Eu vejo muito. Eu brinco até com isso aí. A gente chega numa empresa, a secretária ou recepcionista está com o ar desligado. A gente calor, né? Aqui. Ah, não, mas eu tô com frio. A recepcionista. Sabe aquele negocinho de entender que o ar, né, não é para. Tô falando da pessoa. Não é para função, para o cargo, é para quem chega, é para o cliente. Então, essa coisa assim, a gente trabalhar pessoas, eu acho que é o diferencial, porque hoje a gente tá tão pensando nisso aqui, né? Que não precisa mais pessoa, para que eu vou me relacionar, para que eu vou fazer um debate, para que eu vou prestar atenção no Fred, que ele mudou um pouco o comportamento essa semana, o que está acontecendo, e acho que essa liderança, ou se o sócio ou o dono, se não faz, ele tem que dar oportunidade para alguém fazer isso aí, de prestar atenção nas pessoas. Dentro do nosso negócio lá na nossa Sim. cooperativa na Unicred, nosso conselho de administração nos desafiou a mudar a nossa questão de como a gente enxerga o planejamento estratégico do nosso contexto. E a gente chegou lá numa conclusão que a gente não trabalha por pilares, a gente trabalha por engrenagens. Então nós temos uma engrenagem que se chama o nosso negócio, uma outra que se chama estrutura, qual a estrutura física, qual a estrutura de pessoas que a gente tem para manter o nosso negócio. A gente chama o outro de mercado e um outro de tecnologia. Ok, são 4 engrenagens. São 5, porque Sim. a central é pessoas.
Porque a central é É pessoas. a que move toda. É a que move e a que está interligada a tudo. Que E quando a legal. gente fala de pessoas, a gente fala das pessoas internas da nossa organização. Até a gente tinha, na discussão lá, eram duas engrenagens separadas, e depois a gente chegou, não, isso aqui é uma engrenagem. É pessoas, que é as pessoas internas, e que são os nossos colaboradores e os nossos cooperados, que estão sempre no centro do nosso negócio. Então, nesse desenho a gente já fala da importância que é as pessoas dentro do nosso negócio, não tenha dúvida. E também aí, né, Thales, tem um ponto importante disso que você falou aí. De novo, né? A gente tá em todo negócio, você tá atendendo alguém, você tem um cliente na ponta que precisa ter uma necessidade de ser suprida, né? Seja em comércio, seja em serviço, seja na parte industrial, você tem um cliente na ponta que precisa, né, daquele produto. Ou que você, em muitos casos também, a gente tem essa mudança de perfil bastante forte hoje, de alguns modelos de negócio que na verdade eu brinco muito nisso assim. Imagine o conceito de um Uber, né? O que o Uber vende? Qual é o produto Uber? O que ele vende na ponta? O Uber vende relacionamento. Ele conecta Junto? uma pessoa que tem um veículo com outra pessoa que precisa de um veículo para se transportar. Né? Ela não tem, de novo, o que ela vende? Ela vende para essa pessoa um passageiro e vende para essa pessoa um carro, um transporte. Né? É um paradigma, a gente está brincando antes do táxi aqui, mas isso mudou. A gente vê hoje o comércio de internet é um desafio enorme para o comércio de rua, né? Porque você hoje, não é raro a gente estar em alguma loja, chega ali, você entra na internet, compara o preço, às vezes está mais barato, você compra, e que aí abre uma outra oportunidade, o quanto a logística de entrega virou uma diferença de case de negócio. Não raro você compra produtos na internet, no outro dia de São Paulo está na sua casa. Sim. Porque se aquilo demorasse uma semana para chegar, você se desinteressaria. Alguém achou um nicho de negócio assim, isso aqui é um baita do nicho de negócio, se eu entregar rápido o cara vai comprar comigo. Então assim, esses novos modelos de negócio que foram criados, talvez a gente pense que existe uma despersonificação de pessoas. Você não está atrás de uma pessoa quando você está na internet ou quando você está no IA. Mas tem uma pessoa que sentou e desenhou aquilo, tem uma pessoa que pensou naquilo, tem uma pessoa que colocou aquilo, e tem uma empresa que engajou os colaboradores, né, para fazer aquele produto, aquele serviço funcionar, né? Então, assim, pode parecer muito romântico em alguns casos, assim, mas pessoas, eu tenho que gerar resultado, meu último caixa, minha última linha de Excel. De novo, a última linha de Excel tem que estar positiva. Só que se você tiver que moer uma pessoa para dar linha de Excel, você vai perder aquele colaborador. Então aí essa importância dessa engrenagem que o Thales falou, de ser tão importante isso, porque, de novo, né, o empresário precisa olhar todos os aspectos do seu negócio. Passa por pessoas, passa por caixa, passa por produto que você está entregando, produto ou serviço que você está entregando para o cliente, né? E a tendência que esse cliente também vai ter de percepção, de recepção disso daí. Porque, de novo, estamos com muita coisa nova aparecendo. Não vamos longe, você acabou de falar, a gente não vive sem celular hoje, mas a gente não tem 10 anos que a gente vivia sem isso. E bem. A gente vivia sem um WhatsApp. E bem. Né? O maior delegador de tarefas da história, né? Você tá com um negócio, você põe no WhatsApp, você delegou pro terceiro, pro cara resolver o negócio, né? Você tirou da tua cabeça e passou para ele. É uma mudança também de perfil. É que nesse contexto todo, Fred, para mim também tem um cenário aí que daria um podcast inteiro para a gente conversar sobre isso. É que a grande maioria das empresas e dos empresários, eles são apaixonados pela solução deles. Mas, na verdade, o pulo do gato é quando eu sou apaixonado pelo problema. Quando eu entendo a dor que move o mundo, a dor que move o transporte, eu entendo que a minha solução, que era o táxi, que era, sei lá, qualquer outra solução, na verdade não é o foco do contexto. O foco é qual o problema, qual o problema disso aqui que eu tenho que resolver. E daí que o jogo vira. É isso aí. E daí que eu só consigo entender a dor quando eu tenho gente apropriada, quando eu consigo enxergar mercado, quando eu tenho gente forte do meu lado, quando eu consigo olhar para o mundo, quando eu consigo ir para uma feira e ver nova tecnologia, quando eu tenho tempo para assistir um podcast. Sim. Quando eu tenho tempo, as coisas surgem. Por quê? Porque eu paro de me apaixonar pela minha solução. Não,
A minha caneca é a melhor. É só a minha caneca. Até que um cara que inventa o copo Stanley que não precisa nem. Que resolve o problema de outra maneira ou que vai achar uma outra solução para isso. Porque senão tinha que ter uma caixinha de isopor aqui com gelo para estar gelando, né? A caneca Stanley veio para isso. E uma coisa, vamos deixar bem claro: é difícil ser empresário no Brasil? É. É muito difícil. Muito. É muito difícil. Mas, o Fred falou bem, a informação é muito fácil. Muito fácil. Se a pessoa realmente falasse, não, isso aqui é o meu sonho, é isso aqui que eu quero para minha vida, eu acredito, fala mesmo, gente, muito mais fácil hoje do que antigamente, há, sei lá, 30 anos, 50 anos atrás. Por causa da informação. Você tem tutorial de qualidade para informação em tudo. Tudo. A educação virou entre aspas, ele fica, né, que é barata a educação, não está se despersonificando nem desvalorizando a educação. Mas hoje você compra cursos, né, muito Demais baratos, a de conta. muita qualidade, né? Porque não- Você tem podcast, a gente está aqui tentando levar informação para o nosso ouvinte aqui, mas você está no carro, você está no ônibus, você está com fone de ouvido, você está ali. Então, o tempo que às vezes que antigamente se perdia, vamos dizer lá, 10 anos atrás, num ônibus, num transporte, vamos lá, dos nossos amigos, o Pedra 90 que estava se deslogando para o Cabal, você coloca um fonezinho de ouvido, você baixa, em vez de, com todo respeito, você está escutando a música, vai absorvendo informação, Sim, né? Você ué, tem, lógico. eu tenho, a gente tem bastante colega, eu acho que o Thales também tem bastante gente assim, poxa, precisa viajar para o interior, tá no carro, 3, 4 horas de viagem. O que eu tenho de amigo que baixa audiobook e vai escutando e vai percebendo informação, né? Já tem o pessoal que está um pouquinho mais moderno aí, coloca uma Starlink no carro, o cara vem no carro e vai junto na estrada. Então, assim, utilizar essas metodologias de melhoria que se possibilitaram com a tecnologia para também absorver conhecimento, pensar negócio e aprender, né? Sim, Para abrir o mundo. sim. Feira é um negócio, a gente fala muito do agro mato-grossense, né? Gente, não vamos longe, né? Para quem conheceu o Mato Grosso no começo, né, dessa agroindustrialização que a gente viveu, Mato Grosso era um estado inóspito, né? Fala, nossa, isso aqui muito longe, muito difícil. Era E olha, satélite do satélite. Era e o olha estado que virou Mato satélite. Grosso, né? É. Com tecnologia, com pessoas, com conhecimento, mas também teve muita agregação, né? De pessoas também com propósito que vieram para cá para crescer, para se desenvolver e que mudaram o perfil do estado, né? E que a gente precisa entender que a gente está num estado que assim, que apesar, né? De tudo, né? Como você falou aqui, o empresário é um lutador, né? Ele lida com inúmeras dificuldades, mas assim, Demais. Demais. ninguém vai te ajudar, meu amigo. É você que tem que sentar lá e fazer o seu, porque não conte com a ajuda de ninguém, porque, na verdade, esse conte sim com a ajuda, né? E é um negócio bacana que a gente vê muita gente fazendo assim. Feiras possibilitam network. Sim. Você ter contato de pessoas, talvez do mesmo ramo seu, que sofram as mesmas dores que você. Associação, a gente vive muito isso, né? Em mundo de associação, né? E os melhores resultados, né? Eu tenho um grupo, num caso de cooperativa, que os cooperados se juntam para trocar, todos são produtores rurais, eles se juntam para trocar ideia do que cada um está fazendo de melhor na fazenda. Então, poxa, o que você está fazendo lá na tua fazenda? São todos vizinhos, são todos sócios. O que você está fazendo na sua fazenda que você colheu tanto? Poxa, eu plantei com essa tecnologia, com essa semente, fiz isso, fiz aquilo, fiz um tratamento. E vai trocando informação, porque todo mundo vai melhorar, ele não está concorrendo com você, né? Também tem essa situação de entender que o concorrente às vezes não é o concorrente. Às vezes o concorrente é um sócio teu para um outro negócio. Mas é a melhor coisa que tem a concorrência. Te faz Ela crescer. lógico, ela me empurra de um jeito ou de outro, ela me empurra para eu crescer, gente. Pelo amor de Deus. E outra, conhecimento sem ser compartilhado, para que adianta? Para que Com resolve? certeza. E errar, todo mundo vai errar. Lógico. Ninguém pisa num buraco e cai para trás. Todo mundo Agora, pisa num buraco e cai para frente. Eu vejo assim, gente, vamos. Porque nós também não temos que ficar passando a mão no empresário, que é muito difícil, que é isso, que é aquilo, né? Então, eu vejo assim, a pessoa tem que ter essa consciência de que, meu amigo, construir a empresa é fácil. Né? Construir. Vou lá, alugo um espaço, compro mercadoria no crédito e tal. Agora, você construir uma coisa perene, né? É só com cultura. Você trabalhar a cultura daquilo ali, né? A sua filosofia, o que que é.
Isso você só adquire através de conhecimento. A pessoa tem que ralar do outro lado. Simples. É simples. Não tem. Vocês aqui na abertura eu brinquei, não vou ler o currículo de vocês, porque é extenso demais. Veio de graça, Muitos anos de relação. Nossa Senhora. né? Então, tá E aí a continuamos prova. ralando ainda, vamos Isso aí. ralar bastante. Tá aí a Não, prova. bastante. Gente, agora vamos para a parte boa? Vamos. Vamos, ué. Hã? Mas até agora a parte foi ótima. É? Imagina Então se vamos for pra bom uma agora. parte boa, porque aqui nós temos um negócio, Fred, que o convidado nosso sempre leva um presentinho, leva um mimo, né? Opa, O legal. patrocinador nosso nos ajuda. bacana. Então deixa eu pegar aqui, Fred. Isso aqui é um Pô, Eduardo, um obrigado. carinho nosso. Ô, Eduardo, muito obrigado. Presente Isso a aí gente tem que abrir É. e tem que mostrar. Pô, que legal, Eduardo. Obrigado Me mesmo. convida isso mais aí, ó. vezes, Eduardo. Ó, xicrinha Você é pra um gente tomar um parceiro. café. Bacana. Ó, Aí, ó, Isso, bacana. para vocês, quando vocês me verem, né, nos próximos episódios tomando com a minha caneca, falar assim, tá aqui. Eu já tava estranhando que a nossa caneca era preta, agora já É. vou ter uma branquinha também pra gente Isso aí. tomar. Obrigado, Eduardo. muito obrigado. Eu agradeço muito, mas muito mesmo. Foi assim, sensacional, gente. E vamos voltar mais a casa. A mesa é de vocês. Nós estamos aqui, é para isso. Nosso propósito é esse. É conversar, é falar, é levar conhecimento pro pessoal. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha colaborado aí Com positivamente pro certeza, pessoal, cara. né? E que a gente possa aí, né, cada vez mais fazer os empresários terem sucesso. Eu acho que isso aí eu acho que você está fazendo um papel muito importante, sabe, Eduardo? Acho que tem muita, igual a gente falou aqui, hoje tem muita forma de você levar conhecimento e receber conhecimento. E eu acho que o teu podcast está fazendo esse trabalho aí para muitos empresários e que a gente possa ter contribuído um pouquinho com a visão de cada um. Obrigado. Muito obrigado, Fred. Thales, Eduardo. meu irmão, não precisa nem de falar, né? Tanto que eu sou fã desse cara, bicho. Eu Esse cara também. é gente. Meu irmão gêmeo, meu É, irmão gêmeo. meu irmão gêmeo. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar podendo participar. Eu acho que quando a gente. Tudo aquilo que a sociedade nos dá, é dever nosso retribuir. Sim. Ela. Então, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, a gente conseguir retribuir é muito importante. Então, com certeza, foi muito melhor para mim ter vindo nesse momento aqui do que eu tenho contribuído nesse processo. Então, agradeço demais e espero poder contribuir mais vezes mesmo. E parabéns pelo papel que você tem na sociedade aí da gente conseguir desenvolver as organizações e que a gente consiga fazer isso juntos. Vamos Conta lá. comigo. Vamos lá. Muito obrigado. Um abraço, gente. Valeu. Valeu. Obrigado.